São mais de 8 trilhões de dólares que compõem os fundos de pensão nos Estados Unidos, e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e antes de mais nada, considere se inscrever e deixar o seu like, porque esse conteúdo é pesadíssimo e bem importante para você que é investidor de longo prazo do mercado de cripto, em específico do Bitcoin. Seguinte, na tarde dessa quinta-feira, momento onde está sendo gravado esse vídeo, nós temos a grande possibilidade de que Donald Trump esteja assinando, ou caso você esteja assistindo posteriormente, tenha assinado uma ordem executiva que permita, né, a partir daquele momento, que os fundos de pensão possam investir em criptoativos. Olha, isso é um ponto muito importante, né, considerando que os fundos conhecidos como 401k, né, que a gente tem ali na economia americana, pudessem alocar parte do seu patrimônio diretamente em criptoativos. Isso há pouco tempo, né, não era nem pensado, ainda mais na gestão da época do Biden, né, que tinha uma certa aversão ao mercado de cripto. E a partir de agora, né, com essa possível assinatura, inclusive o mercado de cripto já reage positivamente a isso, com várias altcoins tendo movimentos de valorização substanciais na tarde de quinta-feira, Bitcoin subindo mais de 2%. Isso abriria uma margem para a entrada de capital no mercado de criptomoedas muito grande. Nós estamos falando de mais de 8 trilhões de dólares que estão alocados nesses fundos de pensão, que são, né, os fundos aí de aposentadoria de todos os trabalhadores americanos, ou pelo menos da maioria deles que alocam dentro desses fundos, beleza? 8 trilhões de dólares, né, parando para pensar em proporção, ainda que fosse um percentual muito pequeno dentro do setor cripto, já faria um estrago imenso, já traria grandes movimentos de alta, principalmente se a gente parar para pensar que o Bitcoin, né, é o precursor de todo o movimento cripto, inclusive e provavelmente, né, para fundos de pensão que busquem a exposição a esse setor, que seja feito com o Bitcoin. Afinal, é o mais validado, com mais tempo dentro do mercado e, claro, né, tem uma volatilidade atualmente muito menor do que criptomoedas como Ethereum, Solana, XRP, entre outras. Pode ser inclusive uma alternativa daqui para frente esses fundos que façam exposição mista, igual nós visualizamos ETFs aqui no Brasil que tenham exposição mista a vários criptoativos. Só tem um cuidado que você precisa ter em relação a essa notícia, né, que provavelmente vai ser listada logo mais a partir do momento em que acontecer essa assinatura, e é que não é a partir da assinatura que os fundos vão poder começar a fazer esse tipo de exposição. Vai ser criado um órgão, né, que seja competente para saber como vai ser regrado todo esse processo. Até então, nós não tínhamos a permissão de exposição ao mercado de cripto por uma questão de volatilidade, e como promessa de campanha do governo Donald Trump, né, de parar de perseguir o mercado de cripto, a ideia é agora que seja formado de forma mais sólida, inclusive, por meio de um órgão responsável, né, para inclusive vistoriar de que forma está sendo feita essa exposição ao setor cripto. E eu quero te trazer em dados, né, fazer um cálculo muito básico, o como isso pode impactar o setor cripto e te mostrar algumas coisas sobre esses fundos de pensão em números, tá? Então vamos direto aqui para o computador. Boa, galera! Olha só, então estamos com o TradingView aberto para vocês darem uma olhada na reação que o mercado teve na tarde dessa quinta-feira com a possibilidade da assinatura dessa ordem executiva. Nós estamos aqui com o gráfico do Bitcoin em tempo aí diário, tá? Subindo quase 2%, Ethereum subindo 5%, XRP quase 4%, a Link, por exemplo, ó, acumulando mais de 10% de alta, então a expectativa do mercado em torno disso é muito grande. Tem algumas entrelinhas, alguns cuidados que eu preciso comentar para você que está assistindo esse vídeo agora e talvez até então, o momento que você está assistindo, não tenha sido assinado essa ordem. Muito cuidado, tá? Eu vou comentar isso agora a partir da leitura da nossa matéria ali dentro da Live Coins. Então, se você der uma olhada aqui, Bitcoin sobe na expectativa que Trump assine ordens permitindo as criptomoedas nos planos de aposentadoria. Então, assim, os planos 401k, né, são planos que aproximadamente 70% dos cidadãos americanos têm acesso, né, como plano de aposentadoria, e acumulam mais de 8 trilhões de dólares de ativos sob gestão, né, sob controle desses fundos. Vale lembrar que ativos não quer dizer dinheiro,
tá? Então nós estamos falando de ações, títulos do Tesouro Americano, dinheiro, sim, em caixa, né, para situações de movimentação, até mesmo imóveis, entre outros ativos menos líquidos, também podem fazer parte desses fundos de pensão. Então, dos 8 trilhões de dólares, a gente não pode considerar que tudo isso seja facilmente movimentado para outros setores, tá? E o ponto que eu comentei que tem que ter cuidado a partir do momento em que acontece a assinatura, que pode ocasionar o que nós chamamos de sobe no boato e cai no fato, é a assinatura permite, por lei, né, a partir daquele momento, em que os fundos de pensão façam esse tipo de investimento. Só que não é de qualquer jeito, tá? Vai existir um órgão, né, responsável, vai existir um comitê responsável que regularize isso, tá bom? Que estabeleça parâmetros e limites para aportes dentro do setor cripto por parte desses fundos de aposentadoria. Porque até então, né, você que é do setor cripto sabe que nós temos muitos cenários em que criptomoedas, até mesmo consideradas boas, acabam se depreciando forte frente a alguma situação. A própria Solana passou aí no ano de 2025 com a forte onda de meme coins e golpes que acabaram acontecendo dentro da rede, sofrendo de forma negativa, enquanto outras criptomoedas não tiveram a mesma movimentação. Então esse é um primeiro cuidado que deve ser levado em consideração. Não vai ser fácil de qualquer jeito chegar e colocar dinheiro no mercado cripto com esses fundos de aposentadoria, tá bom? Então vai ser assinado, perfeito. É um grande passo, sem sombra de dúvida, se comparado até mesmo à gestão Biden, que a própria SEC, né, fechou o cerco contra o mercado de cripto. Agora nós estamos no total oposto, tá? A maior economia do mundo dando todo o suporte para o crescimento do mercado de criptomoedas, para o crescimento do Bitcoin. Beleza? Ao longo da matéria tem mais alguns detalhes, esses que eu acabei de comentar, né, de 70% da população ter acesso a esses fundos, os 401k, e a proporção de que isso tem financeiramente, de 8,5 trilhões. Eu queria trazer algo prático para mostrar para vocês o impacto que isso pode ter, tá? Aqui no site do CoinMarketCap, onde você tem algumas informações importantes do setor cripto, vamos dar uma olhada, por exemplo, para o Bitcoin, que hoje tem 2,3 trilhões de dólares, tá? Esses 2,3 trilhões de dólares acumulado ao longo de 15, 16 anos, tá? Custando 117 mil dólares e a atual oferta de Bitcoin de 19 milhões e 900 mil. Parando para imaginar, tá? Se, por exemplo, 5%. Assim, 5% é uma quantidade considerável, tá? É muita coisa. Grandes investidores como Ray Dalio, enfim, entre outros, na forma como eles enxergam o Bitcoin e o ouro, por exemplo, recomendam 15% do seu portfólio nesses ativos, mas com certeza esses fundos de pensão vão ter uma exposição de início, pelo menos, baixíssima. Então, 5% eu estou dizendo um cenário favorável em específico para o Bitcoin. Então, 5% desses aproximadamente 8 bilhões de dólares, inclusive no site da Livecoins, tem toda essa informação para você. Esse 5% nos converteria ali em torno de 450 bilhões de dólares que estaria entrando para o setor cripto, entrando para o Bitcoin. 450 bilhões de dólares a mais dentro do capital de mercado do Bitcoin levaria, né, com base na atual oferta circulante que nós temos do Bitcoin, a cotação lá para os seus 140 mil dólares. Tá? Só que é importante lembrar que esse otimismo com o preço do Bitcoin não leva em consideração só o dinheiro do Bitcoin vindo aí dos fundos de pensão. Leva em consideração também o otimismo, né, o famoso fear of missing out, que diversos investidores podem ter ao longo dessa nova entrada de capital. Então, 140 mil dólares com esses 450 bilhões. Imagina quantos bilhões a mais os ETFs de Bitcoin podem inserir dentro do mercado, justamente pelos seus investidores buscando se posicionar em Bitcoin. As próprias empresas, Bitcoin Treasury Company, que estão vendo esse processo, esse cenário, também se posicionarem a favor disso. Eu sempre falo, né, e algo que a gente tem que tomar cuidado com esse histórico cíclico do Bitcoin, de não ficar buscando repetição ao longo do tempo. Nós tivemos aí o Bitcoin atingindo seus 121 mil dólares e
historicamente, né, falando de cronologia, o final do ano de 2025 seria o fim do ciclo. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque de 2024, janeiro de 2024 para cá, nós temos algo nunca visto antes, tá? Nós temos a entrada de institucional, né? O próprio ETF de Bitcoin que foi criado lá em janeiro de 2024, foi aprovado lá naquela época. Aí aconteceu o halving do Bitcoin em abril. Posteriormente, várias empresas começaram a se posicionar como Bitcoin Treasury Company, né? Uma nova modalidade de exposição. E agora, né, a autorização dos fundos de pensão de se expor ao Bitcoin. Então, esse ciclo pode e provavelmente vai ser muito diferente. Beleza? Então, faça essa reflexão, faça esse cálculo você também. Imagina que 500 bilhões de dólares aproximadamente entrando no Bitcoin hoje levaria ele próximo da casa dos 140 mil dólares. Fechado? Nós estamos vendo ele hoje aqui a 117 mil, puxando um pouquinho mais para quem se pergunta se ainda há espaço para pegar movimento no Bitcoin, ó, 140 mil dólares, pelo menos mais 20% aí de alta com esse cenário, fora todo o dinheiro, né, que tende a entrar com o famoso Fear of Missing Out. Beleza? Uma coisa eu tenho para dizer antes de fechar esse conteúdo, essa atualização com você. Se tem alguém que sempre foi cético com Bitcoin, tá? Não aceita esse novo ativo como composição até mesmo dos mercados tradicionais. Se depois desse tipo de situação, né, a entrada do mercado cripto também nos fundos de pensão, você não ter o mínimo de interesse de conhecer um pouco mais, de repente parar para pensar o que eu não estou vendo no Bitcoin que os outros estão vendo. Tá? Se isso não despertar isso em você, aí realmente, né, não há o que faça. Então fica essa curiosidade para você sanar aí ao longo dos próximos dias. Se você curtiu esse conteúdo, peço que deixe um like, tá? Se inscreva até mesmo para que esse conteúdo chegue mais rápido para você na próxima vez que for postado. Meu Instagram estará aqui abaixo para atualizações de mercado em tempo real. Valeu e até a próxima.